um dono. E o nome dele é Verratti. Lucas Pedrosa, ele é a alma desse Vasco da Gama e desde que ele chegou, não é de hoje, né, ô Pedrosa? Você gostou do seu Vasco? Gostei bastante, até porque uma vitória importante dentro de casa, sem dúvida alguma. Passa ano, entra ano, sai ano e o Verratti continua decidindo jogos pro Vasco da Gama, uma assistência e um gol. O primeiro tempo, na minha visão, ele foi muito ruim individualmente falando. Inclusive, já adianto aqui que discordo dos xingamentos ao Carille se foi por conta do jogo do Santos. Uma coisa é você analisar o trabalho e não gostar do trabalho. Agora, intervalo de jogo, se você for pegar o primeiro tempo da partida do Vasco da Gama, gente, o Vasco errou individualmente. Os atletas estavam em um dia muito ruim. 90% da equipe individualmente estava mal. Não foi por desorganização que o Vasco saiu perdendo no primeiro tempo. Tanto é que o gol do Santos sai de um erro que o Paulinho geralmente não comete. Ele entrega a bola no pé do Tiquinho, o Tiquinho é muito inteligente e enfia pro Barreal, e o Barreal consegue cavar e foi 1-0 Santos. Mas o Vasco também perdeu gols ainda na primeira etapa, principalmente com o Nuno Moreira, e que garoto espetacular o que ele vem jogando com a camisa do Vasco da Gama. E no segundo tempo, essa equipe que eu sempre reclamava aqui sobre tomar gol e desmoronar, a força mental do grupo que não acontecia, a falta de banco de reservas que não tinha e que agora tem, foi tudo ao contrário. O Vasco veio pro segundo tempo, conseguiu perder uma chance logo no início com o Hugo Moura dá a chapada depois do passe do Nuno e ele perde o gol. 2 minutos depois, jogada ensaiada, na direita, triangulação, com um momento que o Vasco rouba a bola, depois o Hugo Moura lança pro Piton e o Piton volta muito bem também pro segundo tempo. O Vasco depende muito dessa qualidade dele no terço final. O Vasco consegue lá, o Verratti escora, Nuno Moreira, gol. Depois o Verratti ainda tem uma defesa absurda do Brasão, porque aquela defesa ali é um esculacho. Goleiraço do Santos conseguiu fazer a defesa do Verratti. E depois, aí que eu falei, o banco aparece. O Vasco, há muito tempo, não tinha jogadores como Adson, Tietê, Payet, Jair no banco. Esses caras entraram no time do Vasco. E isso, obviamente, muda a cara do time. Né? A intensidade da equipe, a forma como o Vasco conseguiu se recuperar dentro do jogo. E aí o Payet, que está devendo muito nessa temporada, em 2025, consegue cobrar uma falta na cabeça do Verratti e ele decide novamente para o Vasco da Gama. Aspecto importante também, final do jogo, o Santos não ficou próximo de fazer o segundo gol, porque o Vasco furou a bola na linguagem do futebol. Conseguiu ser experiente, conseguiu fazer a catimba, conseguiu segurar a bola lá na frente com os jogadores que tem também. Então, pra mim, uma grande virada em São Januário, iluminação muito boa também, torcida fez um show muito bonito e o Vasco da Gama inicia muito bem essa temporada no Campeonato Brasileiro.